E vamos lá, o que vocês mandam? Mas vários exercícios aí da lista, né? Professor, Oi, pode mandar. eu só tenho uma dúvida, mas só que não é da lista. Eu sou da turma do Rony, mas eu posso ver a sua aula? Pode assistir a que você quiser. A gente está fazendo tudo em conjunto, então que um faz outro. A gente não faz igual, mas a gente faz para as duas turmas, entendeu? Entendi. Valeu. O Hyron pediu alguns exercícios aqui: 4B, 6C, 5D, ok. Mais 5F de faca. Então, peraí, deixa eu anotar aqui, tem muitos aqui. Professor, Oi, pode falar. Eu vou anotando aqui, você fala aí. o próximo teste, ele só vai até às 6 da lista, né? Eu acho que é só até às 6. Deixa eu ver. É só até às 6. Essa outra parte é para semana que vem. Ok, muito obrigado. Peraí. 4B, 5D, F. 5 é D de dado, né? 5D de dado, 5F de faca, 6 letras C de casa. Da tangente, né? Muito boa essa. Não preciso lembrar, né? Não. Deixa eu ver o que mais. 5E especial. Anotando aqui, só para não esquecer, tá, pessoal? Então, bora lá. Então, vamos começar aqui pela 4B. Até a número 3, tudo tranquilo, né? A 1, 2, 3 tá tranquilo, né? Sim, professor. Tudo beleza, né? Então, tá bom. Então, fechou. Então, vamos lá. Da 4 para frente. Então, vamos lá. Na 4, ele pede o seguinte, né? Esboce o gráfico das funções e use essa informação para determinar os valores A para o qual o limite existe. Pedro, professor, alguém perguntou na aula, falou no grupo que a sala de exercício quanto à presença procede? Não me lembro. Assim, a gente não cobra presença aqui, não. A gente cobra presença nas atividades. Nas atividades. Fala, nas provas mesmo, né? A gente contabiliza lá. Bom? Então tá, deixa eu começar com a 4B de bola aqui. Então, é dada essa função aqui, né? Então, vamos começar aqui por ela. 4B de bola. E aí ele dá uma função, que ela é dividida em três partes, né? 1 mais seno, quando x é negativo. Ela é cosseno, quando x está entre 0 e π. Mesmo. E ela é seno de x, quando quando x é maior que π, né? Então, basicamente, é o seguinte. Vamos começar pela parte mais simples, que é essa parte do meio aqui. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Vamos esboçar esse negócio. Então, a gente vai precisar aqui, não vai ter jeito, né? A gente vai ter que esboçar o gráfico dessa função. Aqui. Dividir aqui, então, aqui de 0 até π, vamos botar aqui mais ou menos, de π para frente. Vou botar um pouquinho mais para frente aqui para ficar mais fácil de enxergar.
Aqui mais para frente, não sei. Aqui. Beleza. Como que é o gráfico do cosseno? O cosseno ele se comporta de que maneira? O cosseno ele faz o seguinte, ele começa, eu tenho que olhar o cosseno de 0 a 1, né? Então ele começa, desculpa, tem que olhar o cosseno de 0 a π, tá? Então o cosseno ele começa no seu maior valor, que é 1, tá certo? O cosseno de 0 é 1, não é isso? E à medida que você vai girando no sentido anti-horário, né, até 180 graus, o cosseno só diminui, tá? Então, ele vai começar no 1, que é seu maior valor, ele vai para o 0, 90 graus, e ele continua diminuindo negativamente até o seu menor valor, que é menos 1, quando o ângulo é igual a 180, que no caso é igual a π. Então, o cosseno ele faz isso aqui. Ó. Deixa eu imaginar aqui que é 1. Se eu colocar aqui menos 1, então o cosseno ele faz assim, ó. Então, mais ou menos no meio, né? Ele faz isso aqui, tá certo? Ele começa no seu maior valor, que é 1, vai até o seu menor valor, que é menos 1, nesse intervalo aí, tá? Beleza. Vamos agora olhar o que está acontecendo nessa faixa aqui. Nessa faixa aqui, segundo a nossa função, a função é quando o x é maior que 0, o x é maior que π, eu tenho seno de x. Bem, como que é o gráfico do seno? Vamos desenhar ele aqui em vermelho. O gráfico do seno, ele começa no 0 e ele passa a crescer, tá certo? Até chegar no seu maior valor, que é 1. Depois ele começa a decrescer de novo, tá? Sempre positivo, e aí depois ele vai vira negativo, etc. O gráfico do seno, vou desenhar ele todo assim, ele faz isso aqui, né? Aqui, de novo aqui. Aqui, mais ou menos assim, né? Ele vai aqui, chega no π, ele vira 0, aí ele volta a decrescer, correto? E aí ele vai, ele oscila dessa maneira, tá certo? Então, aqui de 0 a π sobre 2, mais ou menos aqui ele vai atingir seu máximo valor. No π ele volta a ser 0, aí ele vai menos 1, e aí ele volta a subir e fica repetindo, tá? Então, neste caso, a gente não quer saber o que está acontecendo nessa primeira faixa, a gente quer saber o que está acontecendo aqui a partir dessa segunda, né? Então, aqui ó, ele faz assim, né? E aí ele continua. Então, eu posso desenhar aqui, ó. Então, ele começa aqui, então ele sobe e desce, aí que ele faz uma voltinha e continua, tá? Ele continua aqui para frente, beleza? Fechado? Finalmente, falta essa primeira faixa aqui, ó, que eu faço 1 mais seno de x. Mas quando eu faço 1 mais seno de x, o que ele faz com a função seno? A função seno, ela está fazendo assim, ó. Ela começa do lado direito, né? Ela tem essa característica, ela tem essa cara aqui, mas do lado esquerdo, que ela está fazendo é isso aqui, né? Certo? Ela continua para cá, desse jeito, tá certo? Quando você pega essa função aqui e soma mais uma unidade, o que você faz? Você está subindo ela uma unidade para cima. Então, se ela começa no 0 aqui, ela vai, né, se o ponto inicial é 0 aqui, ela está fazendo isso aqui, né? Certo? O sinal vai fazer isso aqui, né? Se você empurra ele uma unidade para cima, o que vai acontecer? Eu vou ficar com isso aqui, né? Tá certo? Alguma coisa nesse sentido. Então, aqui, nessa faixa aqui, ó, vai fazer isso aqui. Ele vai começar aqui no 0 e aí, certo? Ficou muito bom, deixa eu melhorar aqui. E assim por diante, tá? Beleza? Então, existe um encaixe aqui. Existe um encaixe aqui. E tem um ponto onde ela desencaixa, né? E o ponto onde ela desencaixa é onde? O ponto onde ela desencaixa é aqui. Aqui é fechada a bolinha. Aqui a bolinha é aberta. Deixa eu apagar. Para ficar bem representado. Então, um pincel menor. Que ela desencaixa. A gente tem isso aqui, tá? Então, o gráfico que a gente está lidando é com esse aí. Então, aqui é encaixado. Eu sei que o desenho não está bom. Aqui é um seno, tá? Que é 1 mais seno de x. Desse lado de cá. Então, aqui é 1 mais seno. Nessa faixa aqui é cosseno. Nessa faixa aqui para frente é o seno. Tá certo?
E aí, o único ponto onde ela perde, né, essa conexão, que o limite vai deixar de existir, vai ser exatamente aqui, né? Enquanto ela estiver encaixadinha, enquanto ela estiver com uma linhazinha bonitinha, assim, ó, tá? Enquanto ela estiver seguindo essa linha aqui, ó, ela começa aqui, ela chega, desce, aí aqui é a única parte que ela tem um desencaixe, tá? E aí aqui, quando eu venho à esquerda, ela vai ter um valor, quando eu venho à direita, ela vai ter outro valor, tá certo? E aí, exatamente pelo fato de eu estar à direita um valor e à esquerda outro valor, aqui vai ser o único ponto onde o limite não vai existir. Então, aqui, ó, o limite, quando x vai para de f de x, existe para todo A pertencente aos reais, menos qual valor? Menos o π, né? Menos o π. Pois, o que acontece? O limite à direita, vou começar pela esquerda, né? O limite quando x vai para π pela esquerda dessa f de x, quanto que ele dá? Fala aí para mim. Quando eu estou vindo por essa direção, quanto que dá o valor do limite? Ó, quando eu estou vindo por essa direção, eu estou me aproximando sobre esse desenho, né? Correto? Uhum. Que é menos 1, não é isso? Perfeito? Beleza. Quando eu me aproximo pela direita da f de x, então quando eu estou vindo aqui por esta direção, a minha função ela se aproxima em cima aqui dessa curva, né? Quando eu estou vindo pela direita, eu estou me aproximando por essa curva, então eu estou me aproximando do ponto zero aqui, não é isso? Aqui o limite é zero. E aí, como eles são diferentes, então eu posso concluir que o limite não existe, beleza? É assim que a gente faz. Então, o ponto-chave aqui dessa questão é fazer os desenhos, tá? Esse desenho aqui é o fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo. Perfeito? Beleza? Legal. Então, vamos começar aqui agora as questões da número 5. Apareceram outras aqui, a gente vai fazendo aqui 5i, o que mais? 5G, vamos fazer o que dá aqui. Vamos começar pela 5D, né? Essa aqui pela 5D de dado. 5D de dado, ele pede para a gente calcular esse limite aqui. Mas tranquilo. Parece difícil, mas ele é tranquilo. A gente vai ver que não vai ser tão difícil assim. Então, ele pede para a gente calcular o limite. Quando o H vai para zero, certo? Essa razão aí. Beleza? Perdi a raiz de 3H mais 1. Então, a primeira coisa quando a gente encontrar um limite assim para calcular, a primeira coisa que a gente vai fazer para testar se está tudo certo, a gente vai trocar o H pelo valor, aqui no caso a nossa variável, né? Que eu estou me aproximando é o H, então eu vou trocar a minha variável H pelo valor que está aqui. Tá? Então, esse é o primeiro teste que a gente faz. Sim, tá? Bruno, eu volto na 2 depois, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar essa expressão, a minha variação em H, e eu vou pegar esse valor de H aqui, que é zero, e vou substituir aqui e vou ver o que acontece. Se eu fizer isso, vai acontecer o seguinte, ó, vai dar 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes 0 mais 1, mais 1. Isso vai dar 3 sobre raiz quadrada de 1 mais 1, é 3 meus. Aí eu pergunto para vocês, deu algum problema? Deu algum problema aqui? Não, não deu problema. Se não deu problema, o que acontece? Você para aqui e corta o abraço. Então, ó, tá tudo certo. Se não deu problema, esse é o limite. Acabou. Você sempre vai fazer esse teste aqui. Ó. Você vai pegar o valor o que está aqui no H,
vai fazer esse teste, vai substituir pelo o valor que está aqui. Se deu certo, se aparecer um número, tá tudo beleza. A gente fica feliz com isso. E aí, continua para frente. Beleza? Então, a 5D é só isso. Ah, Vinícius. Calma aí. Vinícius, o que aconteceria se ao invés desse mais aqui, ó, tivesse um menos? Aí sim a gente teria problema. Quer ver? Não é a questão aqui especificamente, né? Nossa questão aqui, ela leva esse mais aqui, mas por acaso, o que aconteceria se ao invés desse mais que está ali embaixo, fosse o menos? Então, eu vou fazer essa pequena alteração aqui, para a gente ver o que a gente vai ter que fazer para resolver, caso neste ponto aqui, nós tivéssemos um menos, tá? Aqui, ó, estou substituindo para a gente estudar o que vai acontecer mesmo, tá? Então, é de propósito. Então, se ao invés do mais eu tivesse um menos aqui, e repetisse esse mesmo procedimento, vamos repetir o mesmo procedimento, eu vou ter 3 sobre raiz de 3 vezes 0 mais 1, menos 1, que vai ser igual a 3 sobre raiz de 1 menos 1. E aqui a gente tem problema, né? Que eu tenho 3 sobre 0, tá certo? E é isso aqui, a princípio, a gente não sabe como lida. Tá ok? Então, aqui a gente vai parar. Beleza? Então, observe, esse teste ele não vai funcionar em todos os casos. Ele não vai dar uma resposta objetiva para a gente em todos os casos. Nesse caso, ele deu essa divisão por zero. Essa divisão por zero eu não sei bem como lidar. Tá? E a gente precisa rever o que vai fazer aqui para ver o que acontece. Mas aqui é assunto para a próxima semana. Tá? Vamos para o próximo. Ok? Só para a gente ver que isso nem sempre vai dar algo objetivo para a gente que a gente vai conseguir tratar, pelo menos não agora. Na segunda, na 5E, a gente tem uma coisa parecida, tá? A gente tem algo muito parecido. Tem essa mesma estrutura. Então, se eu fizer aqui, ó, o limite, quando o h vai para 0, só que aqui eu tenho uma raiz em cima. 5h mais 4 menos 2 dividido por h. Beleza? É isso mesmo, né? É isso mesmo, tá. Vamos usar a mesma estratégia. Qual que é a estratégia? Eu vou pegar esse valor de h aqui e vou colocar dentro aqui da variável, colocar aqui dentro da variável e vamos ver o que acontece. Claramente isso vai dar problema, né? Porque quando eu fizer isso, eu vou ficar com isso aqui, ó, raiz de 5 vezes 0 mais 4 menos 2 dividido por 0, o que obviamente vai dar raiz de 4 menos 2 sobre 0, isso vai dar 0 dividido por 0. Bem, toda vez que aparecer um 0 dividido por 0, a gente vai dar o nome disso de indeterminação. Isso mesmo. Isso aqui a gente vai chamar de uma indeterminação. Então, isso aqui é uma indeterminação. Isso é um dos tipos de indeterminação. Vinícius, isso que apareceu antes aqui é uma indeterminação? Não, isso aqui não é uma indeterminação, tá? Aqui não é indeterminação. Indeterminação é 0 sobre 0, 0 vezes infinito, infinito sobre infinito, coisas assim, tá? Aqui eu não tenho uma indeterminação. Desculpa, aqui eu não tenho indeterminação. Aqui eu tenho indeterminação. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, então o que dá esse troço aí que você colocou, né? Semana que vem a gente descobre isso, tá? Beleza. Mas, para adiantar, alguma coisa do tipo mais ou menos infinito. Ok, nosso problema não é aquele lá, nosso problema é esse aqui, ó. A gente tem que lidar com essa indeterminação e a questão é, como que eu calculo esse limite sabendo que eu não posso simplesmente trocar o h por 0 aqui porque eu vou ter esse problema de indeterminação. Então, a questão aqui é, talvez eu precise manipular algebricamente essa função aqui para que eu consiga chegar no valor apropriado por limite. E a questão é, qual a manipulação algébrica que a gente vai fazer? Observe que a gente tem aqui uma diferença ó, em cima, certo?
eu tenho uma raiz quadrada aqui em cima. Então, a ideia é a gente fazer uma espécie de diferença de quadrados aqui. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai pegar, vou só copiar o limite aqui, a gente poder calcular, a gente agora já chegou à conclusão sobre a indeterminação. Vou fazer o seguinte, olha, vou repetir, limite, para zero, vou repetir essa expressão aqui, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou observar que como eu tenho essa diferença aqui em cima, e eu tenho essa raiz quadrada aqui, talvez seja interessante eu usar essa estratégia aqui. Já explico mais sobre ela. Eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado do numerador. Tá certo? Aí vocês devem estar se perguntando assim, mas por que diabos eu tenho que fazer isso? Mas né, qual que é a... por que eu tenho que fazer isso? Tenho que fazer isso pelo seguinte, ó. Se eu pego este camarada que está aqui, ó, e multiplico pelo seu conjugado, com sinal de mais, eu tenho, então, um número menos outro, e aqui eu tenho um número mais o outro. Quando eu faço essa multiplicação, o que isso aqui representa nada mais é do que a multiplicação desses dois fatores aqui, isso nada mais é do que a fatoração da diferença de quadrados, certo? Então, isso aqui, ó, posso escrever como sendo o seguinte, isso aqui é o limite, quando o h vai para zero, de quadrado, primeiro termo, menos o quadrado do segundo, dividido pelo de baixo, que é isso aqui. Ah, um ponto importante. Ponto importante. Observem que eu multipliquei e dividi pelo mesmo fator, tá? Tá aqui, ó. Estou multiplicando e dividindo por esse fator aqui. Quando eu faço essa multiplicação, todo esse número é 1. E aí, como eu estou multiplicando a minha expressão original por 1, eu não estou alterando ela em nada, ok? Então, essa estratégia de multiplicar e dividir ela é muito importante aqui. Faltou o quadrado aqui, ó. O Pedro me chamou a atenção ali, ó. Tem um quadrado aqui. O quadrado aqui. Pronto. Tinha. Falei uma coisa e não fiz, né? Então tá. Então é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? E aqui, ó, a gente vai ter, então, agora eu posso simplificar. Vou observar que aqui as coisas vão acontecer da seguinte maneira. Vai ficar 5h mais 4 menos 4 dividido por h vezes raiz de 5h mais 4 mais 2. Aqui eu posso cortar, ó, o 4 com menos 4. Consigo simplificar isso aqui. Consigo simplificar esse camarada aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, 5h sobre h vezes raiz de 5, desculpa, 5h mais 4, né? 5h mais 4, mais 2, e aqui de novo eu consigo cortar o h aqui, ó. E eu vou chegar na seguinte conclusão aqui, ó. Limite quando h vai para 0 de 5 sobre raiz de 5h mais 4 mais 2. E aqui eu observo agora o seguinte, que eu não vou ter mais problema quando eu substituir o h para 0, né? Quando eu fizer o h para 0, o que eu vou obter vai ser o seguinte, ó. Eu vou ficar com 5 dividido por raiz de 5 vezes 0 mais 4, mais 2. Que vai ficar 5 sobre 2 mais 2, que vai dar 5 quartos. E é o valor do limite aí, desejado, tá? Então, a estratégia aqui, ó, a estratégia é, eu tenho uma indeterminação aqui, neste cara, eu vou remover essa indeterminação, você sabe que eu estou removendo ela, tá? Eu estou removendo ela fazendo essa estratégia aqui de multiplicar e dividir pelo conjugado no numerador, tá ok? E a gente vai ver que essa estratégia ela vai se repetir em outros problemas aqui para frente também. Alguém pediu a 5D, deixa eu só voltar aqui para ver, 5D é, aí a gente acabou de fazer, AF de faca, a gente vai fazer agora, o que acontece? 5F. Professor, Oi. licença. Então, a intenção do limite, quando ele dá
indeterminação é só tentar encontrar uma maneira de substituir, né, o valor que ele quer. Na verdade, quando você dá uma indeterminação, a indeterminação diz que você pode tentar uma outra estratégia ainda para calcular o limite, tá? Você precisa ter uma resposta. Uma indeterminação não é uma resposta. Uma resposta no seguinte sentido: você precisa saber se seu limite existe ou não. Se seu limite dá infinito, dá menos infinito, você precisa de uma resposta que te indique o comportamento do limite. Quando você tem uma indeterminação, você não tem essa resposta. A indeterminação, na verdade, ela te diz o seguinte: olha, você simplesmente não pode substituir porque você vai continuar na dúvida, vai permanecer na dúvida. E aí, o objetivo é, se você tem uma indeterminação, você precisa proceder para tentar descobrir o comportamento daquele limite. Porque a indeterminação ela não te dá essa resposta. Entendeu? Ou seja, professor, Entendi. na prova, a gente não pode colocar limite não existe, então a gente tem que fazer a conta até o final, né? Não, o limite, pode ser que o limite não exista na prova, pode ser que o limite não exista, você precisa colocar lá que o limite não existe. A questão é, a indeterminação não diz que o limite não existe. Aqui, ó, por exemplo, ó, o limite aqui deu 0/0, deu indeterminado. Mas, na verdade, o limite existe, é igual a 5/4. Entendeu? Então, chegar na indeterminação, isso não garante que o limite não existe. Aqui existiu, ó. Então, vai ter momentos em que a determinação vai realmente, de fato, não existir, mas vai ter momentos que ele vai existir, sim, que é o caso aqui. E eu acho que a grande maioria dos Mas de casos... qualquer forma tem que fazer até o fim para saber, né? Exatamente. Não Tem que parar fazer no zero. Não, tem que continuar, tá? Como eu disse, a indeterminação, ela não responde a sua pergunta, ela te deixa com dúvida apenas. Ela não te diz o que é, né? Ela só perpetua a sua dúvida, tá? Professor, Oi, pode falar. então como é que a gente consegue afirmar que ele de fato não vai existir limite? Porque, por exemplo, se você adotou essa estratégia de multiplicar pelo numerador, né? Mas nem sempre vai ser essa estratégia que a gente vai ter que usar, né? Não, Para verificar mesmo. Então, meio que é bem na intuição mesmo esse negócio, né? exatamente. Você respondeu a sua própria dúvida. Rapaz. Você está totalmente correto. Muito disso aqui acontece exatamente com a intuição. Você tem que fazer muitos exercícios para entender mesmo o procedimento para poder enxergar um determinado limite e usar qual ferramenta você vai usar. Mas assim, como é que eu posso dizer? A gente vai ver que os problemas meio que se encaixam em caixinhas, tá? E aí a gente vai separando aqui em caixinhas e a gente vai vendo o que acontece. Ó, por exemplo, esse aí, ó. Esse aí, de novo, se eu simplesmente substituir, tá? Esse 5F aí, acho que é o G e o I que pediram para fazer, né? Tá. Acho que é isso que está faltando aqui da 5. Mas aí na 5F de faca, ó. Qual que é o problema? Eu tenho uma razão entre dois polinômios aí. Tem essa razão entre dois polinômios. E aí, de novo, eu vou usar a estratégia trivial aqui, que é simplesmente substituir, tá? Essa é uma estratégia boa, para a gente pelo menos entender o que a gente precisa fazer. Isso ajuda muito. E não está errado fazer isso, não. Então, se eu simplesmente substituir o zero aqui, que é para onde eu estou mandando o meu limite, vou ter 5 vezes 0 ao cubo mais 8 vezes 0 ao quadrado dividido por 3 vezes 0 à quarta menos 16 vezes 0 ao quadrado, que obviamente vai dar zero em cima e vai dar zero embaixo, que eu estou multiplicando todas as parcelas, tanto do numerador quanto do denominador, por zero, e vou ter 0/0. Isso, de novo, é uma indeterminação. E aí, como disse, isso aqui, na verdade, só perpetua a dúvida que eu já tinha. Eu quero saber o limite, eu continuo sem saber o limite. E a pergunta é aqui, ó. Tá, mas eu quero responder essa pergunta. O que eu vou fazer? Então, como o próprio colega disse ali no chat, talvez seja interessante a gente observar o seguinte: a gente fatorar alguma coisa. Talvez a gente possa observar algum tipo de fatoração aqui
que facilite a minha solução. E aí a colega ali, a Ana, falou o seguinte, olha, você pode observar que você tem y ao quadrado em cima e embaixo, você pode colocar em evidência. Bem, isso é uma fatoração. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou repetir o limite, mas eu vou colocar o y ao quadrado em evidência em cima. Então, quando eu colocar o y ao quadrado em evidência, o Manuel Felipe usou a regra de L'Hopital. Isso já está errado já de cara. Não é para usar isso aqui, tá? Isso aí a gente vai usar isso no momento adequado. Não é para usar nada disso aqui. Aqui é usando simplesmente a álgebra que vocês aprendem no ensino fundamental mesmo, né? De fatoração. Então, você vai fatorar y ao quadrado, vai ficar com 5y mais 8, dividido por, vou colocar y ao quadrado aqui, embaixo também eu vou ficar com 3y ao quadrado menos 16, tá certo? E aí, como eu fatorei aqui colocando esse y ao quadrado em evidência, eu posso cortar e posso então observar que esse meu limite ele pode ser reescrito de uma maneira diferente. Na verdade, ele pode ser escrito com uma razão entre 5y mais 8 dividido por 3y ao quadrado menos 16. E aqui sim, se você substituir o y por zero, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, né? Se você substituir y por zero, você vai ficar com isso aqui, ó, 5 vezes 0 mais 8 dividido por 3 vezes 0 ao quadrado menos 16. Isso vai dar 8 sobre menos 16, que vai dar menos meio. E aí, a gente chega na resposta que a gente quer. Ok? Beleza? Então, aqui é simplesmente a fatoração. Ela vai ser suficiente para a gente resolver isso, tá? Beleza? Tranquilo? Fechou? Beleza. Bem tranquilo esse, né? O 5G, ele segue exatamente a mesma linha. Com a fatoração, a gente vai conseguir resolver o problema. A gente não precisa usar nenhum tipo de regra maluca específica aqui para sair desses problemas. Esses problemas são básicos. Dá para a gente sair só com fatoração, tá? Todos esses, da número 5. Sem exceção. Então, tem um limite aqui, 5G menos 2, menos 2, x menos 4, dividido por x ao cubo, x quadrado. Ok? E aí, aqui de novo, vamos substituir, vamos ver o que acontece. Aí a expectativa é que dê algum problema, né? Quando você substituir aqui o x por menos 2, seguindo a nossa proposta, então você vai ficar com menos 2 vezes menos 2, menos 4 dividido por menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar em cima, 4, menos 4 dividido por 8, menos 8, perdão, mais 8. Isso aqui vai dar 0 sobre 0, de novo, indeterminação. E aí, o que eu faço? De novo, aqui dá para a gente fatorar, tá certo? E a fatoração que a gente vai fazer vai ser bem simples também. Vou copiar aqui, a gente continuar embaixo. Aqui a gente, com uma fatoração simples, a gente consegue sair. Eu vou observar o seguinte, olha, eu tenho menos 2x menos 4, eu tenho menos 2 nas duas parcelas do numerador, o número menos 2, tá? Então, eu vou colocar esse número menos 2 em evidência. Numerador. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes, vai ficar x mais 2. Confere? Se eu pegar esse menos 2 e multiplicar, então vai ficar menos 2x. Se eu multiplicar aqui por esse termo, vai ficar menos 4. Tá aqui. Tá tudo ok. Beleza? Legal. Continuando aqui embaixo, a gente vai obter o seguinte. Observe que eu tenho x ao cubo, x ao quadrado. Bem, eu consigo colocar um x ao quadrado em evidência aqui. Ó. E quando eu coloco x ao quadrado em evidência, eu vou ficar com x mais 2. Porque se eu fizer x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E se eu fizer x ao quadrado vezes 2, eu tenho 2x quadrado. Tá certo. E aí, nota que interessante. Olha que interessante. Eu tenho x mais 2 em cima, x mais 2 embaixo, eu posso cortar.
isso aqui fica limite, quando x vai para menos 2, de menos 2 sobre x ao quadrado. E aí, quando eu faço x ir para menos 2, agora eu posso simplesmente substituir, porque eu tenho menos 2 sobre menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 4. E vai dar menos meio. E aí eu tenho fora do limite desejado aqui, simplesmente usando fatoração, sem absolutamente nenhum tipo de dificuldade. Professor, Oi, se esse limite aí fosse para zero, aí sim ia ser inexistente, né? se ele fosse para zero, ele ia para mais ou menos infinito, ele ia para menos infinito, né? Menos infinito? Mas ainda continua não existindo, né? Tá? Para a gente aqui, ele ia continuar não existindo, mas ele ia crescer até o menos infinito. Tá bom? Mas a gente, isso, como eu disse, isso aqui é matéria da semana que vem, então não precisa se preocupar com isso agora, não. E aí, por fim, que vocês pediram, o Luan pediu para eu só voltar aqui. Ó, o que eu estou fazendo aqui, Luan, ó, estou pegando o numerador e estou colocando menos 2 em evidência. Então, estou pegando esse termo que está aqui na frente do x e colocando ele em evidência, tá? Quando você coloca ele em evidência, você vai ficar com menos 2 vezes x mais 2. Observe, ó, se você multiplicar ó, menos 2 vezes x, você vai ficar com menos 2x. Se você pega menos 2 e multiplica por 2, você vai ficar com menos 4. Então, eu estou simplesmente botando menos 2 em evidência em cima. Embaixo a mesma coisa. Ó. Se você colocar esse x ao quadrado em evidência, observe que como aqui eu tenho x ao cubo, como você tem aqui x ao cubo, você aqui tem x ao quadrado, se você colocar o x ao quadrado em evidência, você vai ficar ó, com x ao quadrado vezes x, que dá x ao cubo, e você vai colocar aqui, ó, você vai ficar com 2 vezes x quadrado, que vai ficar 2x quadrado. Tá? Então, você consegue ter um x mais 2 em cima e embaixo, que você pode cancelar. Beleza? É isso. É só a fatoração mesmo, colocando termos apropriados em evidência aí. Perfeito? Então, beleza. Então, vamos lá, vamos para 5i. 5i também segue o mesma ideia. Mesma ideia. Que agora a gente já está repetindo a mesma coisa, mas é bom a gente fazer várias vezes mesmo, não tem problema. Que a gente consegue... que as coisas vão ficando... Quanto mais a gente repete aqui, mais claro vai ficando, né? Quanto mais vocês vão fazendo, mais claro vai ficando. X ao quadrado mais 5 menos 3. Tá? Então, aqui a gente já sabe o que fazer. Ó. Quando eu substituir o x por menos 2, tá? Eu já sei que eu vou ficar com 0 sobre 0 aqui. Dá para ver, não dá? Porque aqui vai ficar ó, menos 2 mais 2 que dá 0. Então, aqui vai ficar 4 mais 5, 9. Raiz de 9 é 3. 3 menos 3 dá 0. Então, eu tenho aqui uma indeterminação, como nos outros casos ali. E essas indeterminações que estão nesses problemas não são de propósito, não. Tá? Não são por acaso, não. São de propósito exatamente para vocês treinarem, tá? Aqui é uma indeterminação mesmo. Ok? Perfeito? E a questão é, como é que eu vou removê-la, né? Nossa busca aqui é pela remoção dessa indeterminação. Bem, mas como eu tenho uma raiz quadrada, eu tenho essa diferença, a gente vai usar aquele procedimento que a gente usou anteriormente, que é o quê? Olha, eu tenho essa raiz quadrada e tem uma diferença aqui embaixo, eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado deste denominador aqui, tá? Então, eu vou multiplicar e dividir, forçar aqui, né? Este termo aqui, ó. Mais 3 dividido. Porque a gente já sabe o que vai acontecer quando eu fizer. Desculpa, mais aqui. A gente já sabe o que vai acontecer aqui. Vai aparecer uma diferença de quadrados embaixo. Isso aqui vai ajudar a gente a fatorar o que a gente precisa, tá? Então, aqui vai ficar x mais 2 vezes raiz quadrada de x2 mais 5 mais 3 dividido.
Aqui embaixo eu vou ficar com a raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, tá? E aqui a gente vai ficar com o seguinte. Agora eu vou simplificar, né? Em cima não tem como eu simplificar nada, mas embaixo a gente consegue dar uma ligeira simplificada. Aqui vai ficar x mais 2 vezes essa raiz aqui, ela vai perpetuar. Com x ao quadrado mais 5 menos 9. E aqui vou simplificar o que eu tenho aqui. Então, o limite quando x é para 2. Menos 2, perdão, menos 2. Né? Então, aqui vai ficar x mais 2. O numerador não vai mexer ainda. Vai mexer já já, mas ainda não. Dividido. Então, eu tenho x ao quadrado mais 5 menos 9. Então, fica x ao quadrado mais 4. X ao quadrado menos 4. Perdão. X ao quadrado menos 4. Então, observe aqui que a gente tem de novo uma diferença de quadrados. De acordo? Eu tenho x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4 eu posso fatorar. Como é que eu fatoro isso aqui? X ao quadrado menos X mais 2 vezes x menos 2. Perfeito, João. Isso mesmo. Você está corretíssimo. Então, seguindo a dica do nosso amigo João ali, ó, isso aqui vai ficar assim, ó, limite, quando x é para menos 2, de x mais 2, vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 5, mais 3, dividido. Bem, isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Então, a fatoração da diferença de quadrados é x mais 2, x menos 2. Perfeito? Isso é ótimo, porque agora apareceu esse termo aqui, ó, eu consigo cancelar. Né? E aí, finalmente, eu chego onde eu queria, né? Uma expressão que vai dar um limite que eu posso calcular sem absolutamente nenhuma indeterminação. Que é essa aqui. Quando x é para menos 2, então, em cima aqui eu vou ter raiz de 4 mais 5 mais 3 dividido por menos 2 menos 2. Isso vai dar 3 mais 3, 6, dividido por menos 4. Então, aqui em cima vai dar 6, embaixo dá menos 4. Isso dá menos, então, 3 sobre 2. E esse é o valor deste limite simpático aí, tá? Então, observe de novo que a gente precisou usar aquela mesma fatoração que a gente usou na 5 letra E. Beleza? E é isso. Os problemas são bem repetidos aí. No jeito de fazer. Professor, eu de novo. Então, quando se tem uma raiz e uma diferença, é sempre bom, tipo, multiplicar e dividir pelo conjugado? É uma boa? Exatamente. Essa é sempre uma boa estratégia. Correto. Então, Os beleza. problemas sempre Obrigado. seguem esse padrãozinho aí. Tá bom? Tá bom, obrigado. Seja ela tanto no numerador quanto no denominador, né? Isso. Exatamente. Beleza. É porque, eventualmente, é como vocês observaram, né? Eventualmente elas vão aparecer no numerador, eventualmente elas vão aparecer no denominador. Então, depende do caso, né? Pode ser que ela venha aqui também com mais, tá? E aí você precisa multiplicar pelo conjugado, que é menos. Depende da situação, mas em geral você vai usar essa estratégia aqui. Se aparece aqui com mais ou menos, você vai multiplicar aqui com sinal trocado, tá? Multiplicar e dividir com sinal trocado. Beleza? Essa é o padrão. Beleza, pessoal? Oi. É suficiente fazer só até a questão mais ou menos 7 para poder fazer o teste de segunda? Até 6, a 7 já é outro assunto. Ah, tranquilo então. Obrigado, viu? A 7 já é os limites que envolvem infinito, tá? Ah, beleza. Fechou E então. esse, Obrigado. nada dessa semana, nada. Beleza, pessoal? Então vamos fazer aqui o 6B de bola, que algumas pessoas pediram aqui. O 6 é mais tranquilo, tá? Desculpa, o 6C é mais tranquilo. Desculpa. O 6B de bola é mais tranquilo. O 6C de casa é mais enjoado, tá? Mas o 6C de casa é bem divertido de fazer. Tem um argumento geométrico muito legal.
Então, 6b de bola. 6b de bola é tranquilão, tá? Ele quer que a gente calcule esse limite aqui. X vai para 0. E aí de x ao quadrado exponencial do seno de 1 sobre x, tá? E aí aqui a ideia é a gente usar o teorema de sanduíche, tá? Para usar o teorema de sanduíche, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar, então eu tenho aqui uma função, vou chamar isso aqui de f, tá? Então essa aqui é a nossa f de x, ok? Para a gente usar o teorema do sanduíche, a gente precisa encontrar outras duas funções. Então a gente precisa encontrar, vou deixar anotado aqui, tá? Para usar o teorema do sanduíche, temos, né, encontrar duas funções, vou chamar aqui de g de x e h de x. Tem que encontrar duas funções g e h, que elas têm a seguinte característica. Tais que a minha f, ela fica entre a g e a h, e o limite de g é igual ao limite do x vai para 0, no caso, né, que é o limite de h, igual a um valor L, que é igual para as duas, tá? Então, o teorema do sanduíche, ele pede que a gente faça o seguinte. Eu quero calcular o limite dessa função, eu não sei o que fazer. Então, eu preciso encontrar outras duas funções que imprensam essa função aqui. Então, uma vai ser maior, outra vai ser menor. E que essa função de cima e essa função de baixo, né? Então, a função de cima e a função de baixo, elas possuem o mesmo limite quando h vai para 0. É isso que diz o teorema do sanduíche. E aí, como que eu vou fazer, então, para solucionar? Como que eu vou fazer para buscar quem que é essas funções que estão acima e abaixo, né? As funções g e h que imprensam aí? Eu vou observar o seguinte, olha. Então, aqui a gente vai começar agora a resolver o problema. O que que eu vou observar? Olha, eu vou pegar aqui, ó, seno de 1 sobre x, ok? Não importa quem seja o valor de x. Desculpa. Antes da gente detalhar. O x aqui, ele não pode ser igual a quanto? 0, né? É o único valor que está fora do domínio, concorda? O x não pode ser 0. Mas, independente do valor de x, com x diferente de 0, esse seno, ele não ultrapassa quanto? 1 e menos 1? Não ultrapassa nem 1 nem menos 1, né? O seno não importa qual seja o valor que você vai colocar lá dentro, tá? Ele nunca vai passar dessa faixa. Bem, mas olha que interessante. A função exponencial é uma função crescente. Então, se eu aplicar a exponencial dos dois lados, isso aqui vai acontecer, ó. A boca não vai mudar, tá certo? Pelo fato da função exponencial ser crescente. Ah, Vinícius, eu não lembro dela. Tá, mas não tem problema. A gente está lembrando dela aqui agora, tá? Então, só para quem não se lembra, ou talvez até não tenha visto, a gente vai voltar, vai falar bastante da função exponencial mais para frente no curso, mas só para deixá-la aqui levemente registrada, o gráfico da função exponencial é assim, ó. Ela é estritamente crescente, ela cruza o eixo y exatamente no 1, ela tem esse gráfico aqui, tá? Ela é estritamente crescente. Então, como ela é crescente, se eu aplicar ela dos três lados aqui, isso aqui vai acontecer, essa relação, tá certo? Ok? Bem, tem quase o que eu queria, ó. Aqui já tem quase o que eu queria. O que eu vou fazer agora é multiplicar x² nos três lados. Então, eu vou ficar aqui, ó, com x² exponencial de menos 1. Observe que multiplicar por x² também não tem problema com relação à boca. A boca não vai mudar de posição, porque x² é um número positivo, né? Então, eu posso multiplicar por x² todo mundo aqui. Deixa eu obter isso aqui. A boca, ela vai manter aqui, a boca da desigualdade, ela vai manter a ordem que ela está aqui. E a gente vai obter isso aqui, ó. Note o seguinte, isso aqui é exatamente a f que eu tinha escrito anteriormente, né? Tá ok? Esse é a f de x, tá certo?
Então, significa que esta aqui e esta aqui vão ser exatamente quem? As minhas G e H. Tá certo? E repare o seguinte, quando eu faço o limite para zero, o x para zero, quanto que é o limite de x ao quadrado vezes e elevado a menos 1 quando x é para zero? Isso claramente é zero, né? Porque e elevado a menos 1 é 1 dividido por 2,71, etc. Um número, né? Que número é esse? Não interessa, não importa. Eu não sei quanto que ele dá. Mas é um número menor do que 1, tá ok? Então, quando x é para infinito, você vai para zero. Isso aqui também acontece, tá? Quando eu faço o limite, quando x é para zero, de x ao quadrado vezes e elevado a 1, então é x ao quadrado vezes 2,71, etc. Também, isso aqui vai para zero, porque eu tenho um número vezes x ao quadrado, tá certo? Então, isso aqui é o limite da g, que é o limite da h, tá certo? E aí os dois vão para zero. Então, portanto, qual que é a minha conclusão? Pelo teorema do sanduíche, o limite desejado, isso aqui falta um exponencial, né? Exponencial aqui, igual a zero. Beleza? É isso, tá? A letra 6, C de casa, é um pouco mais, um pouco assim, bastante mais difícil, tá? Mas a gente vai conseguir fazer aqui, tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida nessa? Tá tranquilo. Deu para pegar aí, Harrison? Isso aí foi tranquilo. Foi tranquilo, né? Então tá bom. Então, fechou. Então, a 6C de casa, pede para a gente calcular o seguinte. Estão ouvindo o barulho da furadeira aí? Achei que era uma moto. Está. Também. Bem de leves. Mas não está atrapalhando não, né? Não. Não, tá de boa. Tá tendo aula aqui. Tem dia que tem barulho, tem dia que não tem. Tem mesmo, teve quase nada de barulho. Hoje já começou, foi cedo, né? Então, é tangente de θ mais H. O interessante aqui é o seguinte, esse limite ele é conhecido, tá? Esse limite é secante ao quadrado de θ. Nosso objetivo é provar, usando o teorema do sanduíche, que esse limite ele é secante ao quadrado de θ. E aí a gente vai precisar... essa furadeira está parecendo, sabe, de luz. Talvez aí para vocês no microfone pareça mesmo. Aqui tá só escutando um barulhinho mesmo da furadeira. Tá. Então, assim, esse limite é conhecido, tá? A gente vai calcular esse limite depois usando outros métodos, mas, a princípio, ele é secante ao quadrado de θ, beleza? E aí, como que a gente vai fazer para calcular esse limite? Então, a ideia é a gente usar um argumento geométrico aqui, ok? E qual que é o argumento geométrico que a gente vai usar? A gente vai usar o seguinte. Então, vamos lá para o círculo trigonométrico. Já que a gente vai usar um argumento geométrico, a gente vai precisar passar por ele, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer 3 círculos aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer 3 círculos. Não, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu preciso fazer 3 círculos concêntricos. Vamos ver se eu consegui fazer. E depois eu ajeito aqui. Primeiro eu vou desenhar, depois a gente arruma aqui. Eu vou desenhar o círculo número 1. Amarelo. Círculo número aqui, beleza.
Posso esticar mais um pouco. Um outro círculo aqui maior agora. Não tem problema. Essa. E mais um círculo aqui agora mais externo. Esse aqui vai dar para a gente fazer. Beleza. Vou fazer um negocinho. Vai dar muito trabalho apagar o que eu preciso aqui. Deixa eu ver. Eu vou tentar aqui para não ficar muito. Só para a gente ficar com uma coisa mais perto do que a gente precisa. Essa parte aqui do círculo azul e laranjado eu não preciso, tá? Eu vou apagar aqui o que eu não preciso, só para não ficar poluído demais o desenho. Essa parte de baixo aqui também não me interessa. Vou apagar aqui também. Vou deixar só aqui o que interessa para nós. Beleza. Perfeito. Eu acho que aqui agora vai ser suficiente para a gente trabalhar. Legal. Um pouquinho aqui. As maravilhas do mundo digital. Eu não desenho bem assim no mundo analógico, tá certo? Mas tá bom, né? Tá bom demais. Então tá bom. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Encontro aqui com a origem. Vou ter um outro encontro ali, que eu vou desenhar de rosa aqui. Fiz um desenho maravilhoso e ainda assim não ficou 100% do que eu queria, mas não tem problema não. Mas aqui fica claro onde eu quero chegar, tá bom? Então vamos lá. Não ficou exatamente como eu queria não, mas podia ter ficado pior. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá certo? Beleza? Esse círculo amarelo é o círculo trigonométrico, então esse raio desse círculo é 1, beleza? Esse ângulo pequenininho que está aqui entre a reta branca e rosa, esse ângulo pequenininho aqui, ó, eu vou chamar de H. Então eu vou botar uma setinha aqui para esse ângulo aqui é H, certo? Melhor fazer embaixo aqui, peraí. Então eu vou chamar aqui de H. Este ângulozinho pequeno aqui é H. Tá ok? Legal. E agora a pergunta interessante. Quanto que dá exatamente esse tamanho que eu estou marcando de vermelho aqui? Por definição, quanto que é esse tamanho aqui? Tangente de θ. Esse é a tangente, beleza. Então, este tamanho aqui, um mesinho aqui, marcando aqui. Esse tamanho aqui, ó, é a tangente de θ. Significa que este tamanho todo aqui dá quanto? Θ mais H? Esse tamanho todo aqui é tangente de θ mais H. Perfeito. Então, esse tamanho todo aqui, tangente de θ mais H. Maravilhoso. Beleza. Excelente, 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 excelente. Legal. Quanto que vale esse segmento vermelho que eu estou marcando aqui? Essa reta branca aqui, né? Essa reta branca que está encontrando com o eixo da tangente aqui. Quanto que vale esse tamanho aqui? Então, eu posso ser mais direto. Quanto que vale este tamanho e este tamanho rosa, né? Os dois são tem a mesma ideia. Você sabe me dizer no círculo trigonométrico quem são esses dois segmentos de reta? Eles representam quem? Tangente ao quadrado mais 1. Na secante. Não é isso? Uhum. Não é a secante? Sim ou não?
que que é a secante? É o inverso do cosseno, né? Ou não? Esse cara aqui é secante por quê? Ó, a gente pode usar aquela relação trigonométrica, né? Relação trigonométrica que é 1 mais tangente ao quadrado de qualquer coisa é secante ao quadrado de qualquer coisa, não é isso? Se a gente usar essa relação trigonométrica, a gente acha que esse segmento e esse segmento são exatamente quem? As secantes, tá? Então, o segmento rosa vai ser a secante de θ mais h e o segmento branco é a secante de θ. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou chamar aqui de... Ver se eu consigo... Esse segmento rosa aqui, ó. Secante. Rosa não, verde, né? É, isso mesmo. O segmento rosa é secante de θ mais h. E o branco aqui, ó, é secante de θ. Certo? Beleza? Fechou? Legal. Preciso fazer mais uma última observação aqui. Vou pegar essa reta branca e vou esticar um pouquinho mais para frente até ela bater no segundo círculo aqui. E agora aqui, vamos lá. Quanto que vale a área deste pedaço aqui, ó? Ó, tem um círculo, um pedaço de um círculo, esse azul é um pedaço de um círculo, né? Não se esqueçam que a gente desenhou um círculo anteriormente, antes de apagar. Então, quanto que vale exatamente esse tamanhozinho aqui, ó? Essa área aqui, ó. Né? Essa área que eu estou pintando de vermelho. Isso é a área de um setor circular, né? Correto? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, aqui eu tenho uma arinha de um setor circular, de um setor circular de um círculo que tem qual raio? O raio é esse segmento aqui, ó, que é exatamente a secante. Essa minha secante está parecendo seno, né? Deixa eu só escrever aqui. Que é exatamente secante do ângulo θ. Tá certo? Então, ó, eu tenho uma área de um setor circular aqui, geometricamente é isso que eu estou vendo. O raio desse setor circular é esse segmento vermelho aqui, que é exatamente secante de θ. Como que eu calculo essa área? Pode usar uma regra de 3, né? Então, ó, se π vezes o raio... Desculpa, aqui o raio não, né? Se π... Vou fazer aqui. Se π é a área toda. Fazendo errado, né? Se eu tenho... se a área toda... Eu estou fazendo de errado aqui. Esse barulho está tirando minha concentração. Por um ângulo de 360 graus, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. De acordo? Se eu tenho um ângulo θ, tá certo? Quanto que é a área do setor circular? Estamos usando a regrinha de 3, eu acho que a área do setor circular é θ vezes π vezes raio ao quadrado dividido por 2π, que eu posso obter que a área do setor circular aqui é θ vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Então, excelente. Se eu quero calcular a área desse setor circular aqui e o meu raio é secante de θ, a área desse setor circular 1, vou chamar de A1 aqui, ó. Então, a área do setor circular 1 ali, né? Vou chamar de A1. A área do setor 1, ele é
H vezes o raio... Tô confundindo tudo aqui. Tô confundindo não, né? Eu tô misturando um monte de coisa aqui, isso vai gerar confusão. Tá, deixa eu terminar, eu explico porque é mais fácil. Nesse setor circular 1 aqui, ó, o ângulo é H, correto? Apesar de eu ter escrito θ aqui, ó, esse ângulo é H. Talvez a ideia fosse usar um φ aqui, para ficar diferente. Esse φ aqui. Tá? Ok? Se o ângulo aqui é H, que vai aparecer H, tá certo? O raio é secante, a gente já tinha concluído isso, dividido por 2, beleza? De forma totalmente análoga, qual que é a área desse setor mais externo aqui, ó? Desse maiorzão aqui. Primeiro eu estou parando no azul, então esse setor A1, o externo é esse grandão aqui, tá? Que vai até o círculo laranjado. Vou chamar de A2. Quem que é o A2? Bem, o ângulo é o mesmo, é H, só que o raio muda, né? O raio agora é esse raio rosa aqui, né? Que é secante de θ mais H, tá certo? Ok? Então tem área 1, que é essa, a área 2, que é essa grandona, tá certo? E agora o seguinte, observe que eu tenho um triângulozinho aqui, ó, que é esse triângulo aqui, ó, que ele tem este tamanho, certo? Ele é formado por essa aresta e esses dois raios aqui. Qual que é a área desse triângulo? A área desse triângulo eu posso dizer como sendo a área deste triângulo maior menos a área desse triângulo menor, tá certo? E a área do triângulo é fácil, né? A área do triângulo é a área da base vezes a altura sobre 2. Então, o triângulo maior, ele tem a base é a mesma, né? Que é 1, a altura. Professor, Oi. professor, eu não entendi qual é a área 1 e a área 2, eu me confundi um pouco. Tá bom, tá bom, tá bom. É porque tá bagunçadíssimo o desenho aqui. Deixa eu voltar aqui. Peraí, vamos lá. Essas contas estão, essa conta aqui do setor circular tá ok, né? Tá, a princípio tá ok, né? Tranquilo. Aham. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu conseguindo aumentar o desenho, a coisa fica melhor aqui. Rapidão. Fica mais fácil. O desenho ficou pequeno, por tanto de informação que ele carrega. Ai, Jesus. Deixa aqui. Deixa eu trabalhar, vou ampliar mais ainda o desenho aqui, porque aí não vai ter muita desculpa. Ai, meu Deus, não era tanto assim, né? Calma, calma, Vinícius. Às vezes assim fica um pouco mais visível. Escrever aqui. Não, ops. Quem que é a área 1? Observe aqui que eu consigo dividir aqui em 3 figuras geométricas, tá? Que são as que eu vou calcular a área. Então, vamos lá. O que é secante de θ? Secante de θ, se eu chamar aqui ó, de A, B, C. Então, secante de θ é exatamente o tamanho do segmento AB. Tá certo? Se eu chamar secante de θ mais H, é exatamente o tamanho do segmento AC de casa. Tá certo? Agora sim, vamos lá. Isso aqui, ó, esse arco azul e esse arco laranjado são pedaços de uma circunferência. Na hora que eu desenhei, eu tinha feito 2 circunferências, né? Uma grande e uma pequena. 3 circunferências. Mas uma alaranjada e uma amarela. Então, isso aqui é um arco de circunferência. Então, isso aqui define, ó, se eu parar aqui, ó, isso aqui define um setor circular. Vou chamar aqui de D, tá? D de dado, tá certo? Então, qual que é a área do setor circular ABD?
ABD de dado. Tá certo? Então, isso aqui é um setor circular dado por esse pedacinho aqui. Ó. Então, segundo a nossa fórmula aqui, ó, isso aqui é a área que eu chamei de A1, né? Que é a área 1, certo? Isso aqui é a nossa área 1. Só para dar esse 1 aqui. Por quê? Porque ele é este ângulo aqui, que é H, ok? Este ângulo H, vezes o tamanho do segmento AB, dividido por 2. Tá ok? De forma análoga, se eu marcar aqui um ponto E, eu posso calcular a área do setor circular de ACE. Tá certo? Aqui, o ângulo continua sendo H e o setor circular é todo esse aqui, ó. Só que o raio agora deste círculo laranjado é este cara aqui, ó, que é o segmento AC, que é secante de θ mais H. Então, aqui fica, na verdade, H vezes secante ao quadrado de θ mais H dividido por 2. Ok? Deu para entender agora? Está mais claro um pouco? Escrevendo Perfeito. desse jeito? Ficou melhor, né? Aham. Beleza. Valeu. Agora sim, para a gente terminar. Essas duas áreas que eu escrevi aqui são áreas de setores circulares. Agora a gente tem uma terceira área aqui que eu vou usar para comparar, que é a área deste triângulo aqui, ó, que é o triângulo dado. É um triângulo dado triângulo com vértices em A, B e C. Então, este triângulo aqui. Observe que esse triângulo não foi considerado ainda. Triângulo com vértices em A, B e C, tá certo? É um triângulo que tem área fácil de calcular. Por que é fácil de calcular? Então, por que é fácil calcular essa área aqui? Ó? Porque ela é uma diferença entre duas áreas. Quais são as áreas? Eu vou olhar para a área deste triângulo maior, que é retângulo, e tirar a área desse triângulo menor também, que é retângulo. Ambos os triângulos, esse primeiro triângulo quanto o segundo, tem base igual a 1. Então, é base vezes a altura sobre 2, menos base vezes a altura sobre 2, tá certo? Então, aqui, ó, só para a gente deixar anotadinho, aqui é um ponto F, tá? Este aqui é um ponto F. Então, o triângulo ABC, a área do triângulo ABC aqui, ó, a área do triângulo ABC, ele é base, então, ó, base vezes a altura maior sobre 2, então é 1 vezes tangente de θ mais h sobre 2, menos o triângulo menor, que é esse aqui, né, que é o AFB, que é 1 vezes tangente de θ também dividido por 2. Beleza? Legal. E agora a pergunta é, como que essas três áreas, esta e esta, se comparam? Antes da gente comparar elas, vamos só finalizar aqui. Isso aqui dá para simplificar, né? Dá para simplificar, não, dá para melhorar esse aqui. Isso aqui é tangente de θ mais h menos tangente de θ dividido por 2, tá? Perdão. Como que agora essas três áreas do triângulo e desses dois semicírculos se comparam? Desses setores circulares, perdão, olha. Eu tenho esse setor circular, a área dele é menor do que a área do triângulo, que é isso aqui, ó. Observe que para o triângulo eu tenho essa área extra aqui, que é menor do que a área desse setor circular maior. Então, as três áreas se comparam da seguinte maneira. Então, portanto, eu posso concluir o seguinte, que H vezes secante ao quadrado de θ sobre 2 é menor ou igual do que essa diferença de tangentes aí, que é a área do triângulo, que é menor ou igual do que quem? H vezes secante ao quadrado de θ mais H sobre 2. Então, aqui eu tenho 2 aqui nos três lados, posso cancelar. Vou dividir tudo por H, para obter o seguinte, ó. Secante é menor ou igual a tangente de θ mais H, menos tangente de θ sobre H, que é menor ou igual do que secante ao quadrado de θ mais H. Tá certo?
E aí, ó, eu tenho que o meu limite que eu desejo calcular, ó, ele está imprensado por essas duas funções. Bem, aqui não depende de h, então quanto que é o limite quando o h vai para zero de secante ao quadrado de θ? Bem, como não depende de h, ele permanece como ele está, tá certo? Quanto que é o limite quando o h vai para zero de secante ao quadrado de θ mais h? Bem, quando h vai para zero, isso aqui vai para secante ao quadrado de θ. Tá certo? Correto? Vai para secante de θ mais zero, θ, né? Tá? E essas duas informações combinadas me levam, pelo teorema do sanduíche, né? Pelo teorema aqui do sanduíche, elas me levam que o limite, quando h vai para zero, de tangente de θ mais h menos tangente de θ, dividido por h, que é secante ao quadrado de θ. Tá certo? Então, é bem interessante, mas nada trivial, né? A gente obtém aqui o nosso limite desejado, que é este camarada aí. Tá? Isso. Deu para entender, pessoal? Deu para entender onde que o teorema do sanduíche entra aí no processo? Eu sei que não é fácil, não. Só que é Tá? complicado. Não, Olha, não é trivial, não. forte assim, mas eu acho que a gente aceita. Entendi, não, mas tô compreendendo. É assim, professor. Eu entendi, mas Não, esse é difícil, eu sei, esse eu sei. Esse não sei. esse Tem eu como sei. repetir o Eu entendi, processo? mas não entendi. Professor, eu sei que é algo que o senhor falou que é intuitivo, mas ela não é nada intuitiva. Não, Intuição. desculpa. É 0% de intuição. Não, essa aqui, Tipo, atravessar uma parede. essa aqui não é muito intuitiva, não. Assim, é porque você já tem que estar com os macetes todos em dia para você conseguir pensar nessas estratégias aqui, né? Então, assim, esse é um problema mais desafio do que como é que eu posso dizer? É mais para você, é mais um desafio do que um problema para treinar. É isso que eu quero dizer. Você pode só passar nela rapidão, professor, de novo? Porque eu acho Eu que vou explicar. o pessoal tá meio confuso. E Não, eu não, eu ó, vamos tentar. Deixa eu limpar um pouco esse desenho aqui. Não é difícil, é porque ela é grande. Ela tem muitos detalhes, mas eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu só fazer um negócio. Eu vou pegar esse desenho, e vou repetir aqui embaixo para reexplicar o desenho de novo. Professor? Oi, pode falar. Na minha humilde opinião, acho que o maior problema dessa questão é que, tipo, no ensino médio a gente vê pouco ou quase nada de visualização geométrica do círculo trigonométrico. Assim, você representando o segmento de reta da secante, eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso numa questão, sendo bem sincero. Aí realmente dificulta a gente. Verdade, prof. É verdade. É a minha segunda vez. É foda. Não tem problema não, nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês com essas coisas. Mas bora lá, de novo, ó. Vamos lá. Primeiro, né? Só para a gente entender aqui, ó. Eu devia ter desenhado o círculo aqui um pouco mais aberto, mas não tem problema não. Eu acho que deu para entender. Este ângulo aqui é o θ e este aqui vai ser o h, tá certo? Vou escrever ele mais para cá porque vai ficar melhor de escrever. Tudo bem? Essa abertura do aqui é o θ e esse aqui é o h, tá? Bem, por definição, o segmento BF, esse tamanho aqui é o segmento BF, ele é a tangente de θ, de acordo? Aqui tudo bem, né? Tá certo? Esse ângulo todo aqui, ó, que vai do eixo X até o segmento rosa, é o ângulo θ mais h. Então, este segmento CF aqui, ó, é a tangente de θ mais h. Tá certo? Tangente de θ mais h. Beleza. Tá. Eu preciso saber também quem que é o segmento AB. Segmento AB. Vou escrever ele aqui. Quem que é o segmento AB?
Segmento AB, na verdade, eu posso calcular ele a partir da hipotenusa deste triângulo retângulo aqui. De acordo? Um ponto importante aqui é 1, né? O segmento AF é 1, tá? Que é o raio do círculo trigonométrico. Tudo bem? Ok? Até aí tudo bem, né? Então, esse segmento AB aqui, ó, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Bem, mas se ele é a hipotenusa do triângulo retângulo, então eu tenho que AB ao quadrado é igual a BF ao quadrado mais AF ao quadrado. Bem, mas o BF, a gente já sabe que é a tangente. O AF é 1. Tá certo? E aí eu tenho 1 mais tangente ao quadrado. E aí, para isso aqui, eu tenho a relação trigonométrica, que para mim isso aqui é secante ao quadrado. E aí, portanto, aqui eu posso concluir, então, que o segmento AB, tirando a raiz quadrada dos dois lados, ele é secante de θ. Beleza? Então, o segmento AB é secante de θ, que é esse segmento aqui. Isso aqui é importante para a gente. Então, o segmento AB, deixa eu ver se eu consigo pintar uma cor aqui. Então, essa cor aqui de esse marrom feio aqui. Tudo bem, ninguém vai se importar com o não. Esse segmento AB aqui, ele é secante de θ, tá? E aí, de forma totalmente análoga, quanto que é esse segmento aqui? O outro segmento marrom aqui, ó, que é o AC de casa. O AC de casa, ele é a secante, só que de θ mais H. Ok? Até aí tudo bem, né? Agora está mais claro, né? Bem melhor. Está um pouco mais claro, né? Beleza. Explicando aqui mais devagarzinho. Então, eu tenho aqui, ó, secante de θ é este cara. De novo, este cara aqui é secante de θ mais H, por quê? Porque ele é a hipotenusa deste triângulo retângulo aqui. Então, eu vou chegar à conclusão que é o secante de θ mais H usando este triângulo retângulo aqui, que tem arestas, né? Tem catetos 1 e tangente de θ mais H, e vou usar essa mesma relação trigonométrica aqui para chegar que o AC, aqui, ó, isso aqui também eu posso concluir, ó, que o AC de casa, ele é secante de θ mais H, tá certo? Beleza. O nosso problema, para a gente chegar à conclusão que a gente precisa, o que na verdade a gente faz é comparar três áreas, ok? Quais são as três áreas que a gente vai comparar? São duas áreas de dois setores circulares. Então, o primeiro setor circular é esse aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. Certo? Esse é um setor circular, porque aquele segmento azul ali, ó, aquele pedacinho de azul ali, é um pedaço de um círculo. Então, aqui é um setor circular. Certo? Qual que é a área dele? Bem, o raio dele, dessa região, desse círculo, é esse aqui. O ângulo correspondente aqui é H, certo? Então, se o ângulo correspondente a H e o raio é esse aqui, ó, então a área do segmento ABD, vamos lá, a área do segmento aqui, ó, ABD de dado, ele vai ser o ângulo, que é H, vezes o raio ao quadrado, então é secante ao quadrado de θ, dividido por 2. Isso aqui a gente provou aqui em cima, ó, usando essa regrinha de 3, ó. Essa regrinha de 3 aqui. Tá certo? Então, num círculo de raio 2, um círculo completo, né, equivale a um ângulo de 360 graus, e a área dele é π vezes o raio ao quadrado. Então, se eu tenho um ângulo φ, né, aqui um pedacinho só do círculo, tá, delimitado por um ângulo φ, isso vai dar a área do setor circular, e a área do setor circular, então, é o ângulo vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Por isso que eu estou usando essa fórmula aqui, tá? Ok. Ops, foi mal. Eu tenho um segundo círculo aqui, ó. Tem um segundo círculo aqui, um setor circular, perdão, que equivale a exatamente a mesma abertura de ângulo H. Então, eu tenho esse setor circular aqui, ó, daquele pedaço de círculo laranjado ali. Mas o pedaço de círculo laranjado, ele tem raio secante de θ mais H. Observe aqui, ó, que eu pego esse ponto e estou girando, né? Ok? E aí, esse setor circular, que é maior, obviamente, do que esse setor circular aqui, né? Tem mais área, né? Você tem mais área. Então, eu tenho a segunda área ali, que é o ACE,
Então, a área do setor circular aqui, ó, ACE, ele é o mesmo H, porque é a mesma abertura, vezes o secante ao quadrado de θ mais H dividido por 2, né? Usando a mesma forma. Até agora eu não mudei nada, estou usando a mesma forma. O que mudou foi o tamanho do raio, né? Como aumentou o raio, então, como mudou o raio, estou mudando o raio aqui. Tá ok? E aí, finalmente, eu tenho uma terceira área que eu posso comparar, que é a área deste triângulo aqui, ó, que é o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui. E como que eu vou calcular a área desse triângulo? Bem, a área desse triângulo é mais fácil, né? É base vezes a altura dividido por 2. Se eu fizer base, que é 1, vezes essa altura e dividir por 2, eu acho essa área desse triângulo todo aqui, não é isso? Esse triângulo todo que eu estou pintando de vermelho, que é o triângulo AFC. Se eu calcular a área deste triângulo menor aqui, ó, o ABF, também fazendo base vezes a altura sobre 2, que é 1 vezes a tangente dividido por 2, eu observo que a área restante é exatamente a área que eu quero. Então, essa área que eu quero é a diferença entre a área de duas tangentes. Tá? Ok? É a diferença entre a área de dois triângulos. Tá certo? E é isso. Então, o triângulo ABC, então a área do triângulo ABC, na verdade, é tangente de θ mais H menos a tangente de θ dividido por 2. Tá ok? E aí pronto. Essas três áreas, isso aqui são três áreas, essas três áreas, segundo o nosso desenho, segundo a nossa construção geométrica, elas têm a seguinte característica. A área do segmento ABD, ela é menor ou igual do que a área do triângulo ABC, que é menor ou igual do que a área do segmento ACE. E aí isso aqui leva ao que a gente já tinha calculado. Isso aqui, eu vou só copiar. Só copiar, porque eu não vou repetir essa última parte aqui, porque agora eu acredito que já tenha ficado mais claro, né? E por fim, eu consigo aqui, ó, concluir o que eu desejo, tá? Então, só para deixar mais bem anotadinho, ó. Isso aqui, ó, é a área do segmento ABD, menor ou igual do que a área do triângulo ABC, que é menor ou igual do que a área do segmento AC. Do setor circular, perdão, segmento do setor circular. Beleza? Deu para entender? Aqui eu tenho isso. Melhorou bastante. Bastante mesmo. Deu para ficar mais claro, né? Então tá bom. É isso. Bem, né? Deu sim, professor. Professor, tem como, Agora é tem só só como repetir a você passar, mensagem. tem só como você passar pela parte do limite ali de novo, depois de calcular as áreas e tudo mais, fez o teorema de sanduíche. Ah, tá. Beleza. Então, ó, agora como a gente tem esses... A gente tem o limite... Observe que o limite que a gente deseja calcular está imprensado aqui por esses dois, né? Tá certo? Bem, mas esse primeiro, ele não depende de H. Então, quando você faz o H para zero, ele não muda nada. Ele só mantém o que ele é, tá? O segundo é secante de θ mais H. Quando o H vai para zero, ele vai para secante de θ mais zero, que é obviamente aqui secante ao quadrado de θ, né? E aí, por isso, o limite desejado, ele na verdade, ele é imprensado por dois limites que vão para secante ao quadrado de θ. Então, ele vai para secante ao quadrado de θ também. E é isso. Fechou? Deu para pegar? Deixa eu só... Feio aqui. É isso. Mas aí o limite de H, né? Porque a gente já tem essa solução, que o exercício ele começa assim, né? Que é a tangente de θ mais H menos a tangente de θ sobre H é igual a secante ao quadrado de θ. Não, ele pede para a gente mostrar que o limite é isso. Ah, é para mostrar? Ah, entendi. É para mostrar. É por isso que a gente fez essa conta toda aí. Ah, tranquilo. Tá bom? Beleza? É a mesma lógica lá das identidades, né, prof? Oi?
É a mesma lógica lá das identidades, usa o mesmo conceito. Exatamente, é para provar, Só que exatamente. ficou mais complicado um pouco. Mas ficou mais claro agora, né? Deu para pegar, né? Sim, bem mais, bem mais. Sim. Então tá bom. Topzera. Bora lá. O que mais? Podemos encerrar? Caramba, 9h30 já. Vamos. Tá bom? Professor, tinha um professor de matemática que ele falava bem assim: o tempo passa rápido quando a gente se diverte, por isso que minha aula acaba rápido. Mas é tipo isso mesmo, mas eu nem vi o tempo passar, eu achei que era mais cedo. O Bruno tá pedindo a 2 aqui, deixa eu abrir a 2 aqui. A 2 Aí o senhor disse que ia voltar na 2. Ah, deixa eu ver. 2. A 2 é tranquilo, rapidinho a gente faz. 2, eu tenho uma figura aí, tá? Tô desenhando aqui. Isso aqui é bem mais intuitiva, né? Então eu tenho 3 segmentos de reta aí. Outro. Do jeitinho que tinha que falar. Aqui. Peraí. Agora. Mas, rapaz, por que você não está fazendo do jeito que eu estou mandando? Tá bom, vou fazer assim. Não tem problema, não vai mudar nada, não. E aqui ele desce, né? Aqui ele sobe de novo. Então, supor que ele está fazendo isso aqui. Aí ele dá 3 bolinhas ali, né? Tem uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha aqui. Uma outra aqui. Uma aqui. Uma aqui. Já vou apagar as bolinhas que são abertas, tá? Só para eu... Isso aqui é fechado. Então vamos lá. As que são abertas, as bolinhas que são abertas, elas vão fazer o seguinte. Então aqui é aberto. Aqui é aberto. Certo? E aqui são os valores. Quanto que dá? 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. Aí ele pede para a gente calcular os limites dessa função aí. Aqui é 1, né? Essa altura aqui onde esses pontos se encontram. Então, na verdade, aqui é bem intuitivo, tá? Aqui o exercício é intuitivo. Olha, se eu me aproximo do 1 pela esquerda, então se eu faço o limite aqui, ó, quando x é para 1 pela esquerda dessa função g de gato aí, se eu me aproximo desse ponto, a minha função ela se aproxima deste ponto que está aqui, tá certo? Então ela se aproxima do ponto 1, tá ok? Por outro lado, se eu me aproximo do 1 pela direita, então se eu calculo esse limite aqui, ó, quando x é para 1 pela direita dessa função g de x, então faço essa aproximação aqui, ó, ok? Então a função ela desce para cá, tá certo? A função ela desce para cá, beleza? Então, à medida que eu me aproximo aqui, ela vem para cá. Significa que ela se aproxima do zero. Significa, então, portanto, combinando essas duas informações, que o limite, quando x vai para 1 dessa função g de x, não existe. Por que que não existe? Porque os limites laterais valem coisas diferentes, né? Por um lado, ela se aproxima para 1, ó. Do lado de cá, ela se aproxima aqui para cima, e do lado de cá, ela se aproxima para o zero mesmo, né? Ela se aproxima aqui para baixo. Tá certo? Então, valem coisas diferentes. Oi. Essa é tipo aquela que o senhor mostrou da função serrote? Exatamente, isso é um tipo de função serrote, é. Ah, beleza. Beleza? Professor, Então, oi. Pode esse falar. tipo de função, no caso, seria o que chama de descontinuidade, quando tem isso aí? Ela perde aqui a continuidade, né? Se você pensar na continuidade como uma... Exatamente como uma conexão, ela perde a conexão aqui, né? Ela vem de um jeito, ela salta e vem aqui para baixo. Então, ela não é contínua, né? Nesse sentido que a gente pensa mesmo de continuidade mesmo, né? De sentido, de caminho mesmo, tá?
Então, ela é descontínua. A gente vai ver isso mais para frente também, tá? Então, é isso, ó. Pela esquerda ele sobe, pela direita ele desce, e aí os valores são diferentes. Tá certo? No ponto 2, quando eu me aproximo do 2, né? Esse ponto aqui, ó. Então, se eu venho pela esquerda, eu subo lá para o 1. Mas se eu venho pela direita, eu subo lá para o 1 também. Então, ó, o limite, quando x vai para 2, a g é 1. Porque, ó, se você caminha por aqui, ele vai subir. Se você caminha por esse lado, ele vai subir. Ambos apontando na mesma direção, chegando no mesmo lugar. Tá certo? Então, ele vai para 1. E aí, por fim, quando você vai para 3, ó, se você vem pela esquerda, ele vai para 0. Se você vem pela direita, ele vai para 0 também, ó. Se você caminha por aqui, ele vai descendo. Se você caminha por aqui, ó, ele vai descendo para chegar no 0 também. Então, o limite, quando x vai para 3, dessa g de x, ele é 0. Observe que esse ponto está aqui só para confundir vocês, tá? Por quê? Na ideia da aproximação, quando eu me aproximo por aqui, ele se aproxima do 0. Quando eu me aproximo do lado de cá, ele se aproxima do 0 também. Esse ponto aqui, ó, não importa, tá? O que interessa é para onde a função se aproxima. E ela se aproxima por esses caminhos aqui que estão alaranjados. Então é isso, é mais intuitivo mesmo de você analisar. Quando você vai se aproximando do ponto, a sua função ela vai se aproximar de qual lugar. E aí você vai usar o gráfico da função para observar para onde ela vai se aproximar. Entendeu? Então esses dois limites aqui, ó, quando vai para o 2 e 3, os limites existem, mas quando vai para 1, o limite não existe. Porque eu tenho um salto ali, tá? 2 pontos. Então aqui os limites existem. Ops, existe. Pronto, existe, enquanto para o outro ele não existe. Beleza? Tranquilo? É isso. Deu para pegar, Bruno? Você que estava com dúvida aí nessa? Deu para entender a ideia, né? Esse é mais visual, intuitivo do que algébrico. Os outros são mais algébricos, né? Fazer mais conta e tal. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, podemos encerrar? Posso encerrar a gravation? E aí vou mandar o PDF para vocês. Vou subir a gravação aqui também. Acho que alguém tinha perguntado sobre a gravação. E aí a gente vai conversando lá no chat, tá? A gravação demora um pouquinho para eu subir, mas daqui a pouco eu subo e mando para vocês. O PDF eu mando já já. Vou só arrumar aqui, ficou meio bagunçado aqui, mas já mando para vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, bom dia, bom final de semana, bons estudos. A gente vai se falando aí. Abraços. Obrigado pela aula, professor. Valeu, Bom professor. dia. Tchau, professor. Obrigado.